Oi, gente, tudo bem com você? Então, vamos lá a nossa aula 11E, que vai falar sobre reta definida por dois pontos. Lembrando lá que estamos na página 107 do nosso livro do Paulo Winterli. A reta definida por dois pontos, os pontos A e B, e a reta que passa por A ou que passa por B e tem direção do vetor V é igual a AB. Então, isso quer dizer que se eu tenho dois pontos A e B, quer dizer que eu tenho um vetor V que tem a mesma direção desse vetor AB, certo? Por exemplo, escrever a equação da reta a equação paramétrica da reta R que passa por A e B, sendo que eu tenho as nossas coordenadas de A e B. Então, quer dizer que eu estou falando do meu vetor V, que é o meu vetor AB. Então, se é o meu vetor AB, eu posso escrever que ele é B menos A. E se ele é B menos A, então nós temos lá 1 menos 3 é menos 2, 4 menos 1, é 2 menos 1, 3 positivos, e 4 menos 2 é 6. Ou seja, a nossa reta R vai ser... Como que é a teoria das equações paramétricas mesmo? P é igual a A mais TV, em relação coordenada a coordenada. Ou seja, X é igual a, o ponto A, 3 mais menos 2 vezes V. Então, esse mais aqui não existe, vamos colocar um menos 2. Menos 2 vezes T. Y é igual a menos 1 mais 3t. E Z é igual a menos 2 mais 6t. Tá na mão. Um pouco mais de teoria agora. Equações paramétricas de um segmento de reta. São as equações paramétricas do segmento AB que são as mesmas em relação à reta R, porém com o parâmetro t variando de 0 a 1. Ou seja, esse segmento de reta AB vai estar com o parâmetro entre 0 e 1, certo? Ou seja, eu posso escrever assim. Eu tenho aqui, do exemplo anterior, x é igual a 3 menos 2t, y é igual a menos 1 mais 3t, e z é igual a menos 2 mais 6t. Tá? Então, quer dizer que para t igual a 0, como o exercício nos pede, como a definição nos pede, nós vamos chegar a um ponto A. Quem que vai ser esse ponto A que está descrito aí? O ponto A vai ser x é igual a 3, y é igual a menos 1 e z é igual a menos 2. Ou seja, o nosso ponto A vai ser 3, menos 1 e menos 2. Será que é isso mesmo? Se eu voltar lá no exercício, é isso que a gente vai ver aqui. 3, menos 1 e menos 2. E assim como para t igual a 1, o que acontece? Eu vou chegar no ponto B. Esse ponto B me diz que vai ser x é igual 2 vezes 1, 2, negativo com 3 positivo, 1. Y vai ser igual a 2 e Z é igual a 4. Ou seja, eu vou ter o ponto B que tem coordenadas 1, 2 e 4. E será que é verdade? Sim, é verdade. B tem coordenadas 1, 2 e 4, como a gente viu no exercício anterior. E, na sequência, nós podemos olhar para as equações simétricas da reta. As equações simétricas da reta, elas vêm também lá da paramétrica, tá? Porque nas equações paramétricas, eu tenho x é igual a x1 mais at, y é igual a y1 mais bt, e z é igual a z1 mais ct. E nas equações simétricas, eu vou isolar o t. Então, vai ficar assim, t é igual, o x1 passa para lá, então fica x menos x1, x menos x1 sobre o a que está multiplicando. Da mesma forma, aqui, t é igual a y
menos y1 sobre b e t é igual a z menos z1 sobre c. Então, aqui nós temos derivada das equações paramétricas, as equações simétricas da reta. Então, vejam aqui que o t é o mesmo valor para toda essa proporção. Então, x menos x1 sobre a, y menos y1 sobre b e z menos z1 sobre c têm o mesmo parâmetro t e elas formam as equações simétricas da reta. Em relação ao ponto A, com coordenadas x1, y1 e z1, e direção de V, que tem A, B e C. Ou seja, esses pontos são quem? P menos A sobre V. Certo? Daí, continuando lá, nós temos mais um exemplo. Esse exemplo nos diz o seguinte, que a reta que passa pelo ponto A, 3, 0 e menos 5, e tem a direção do vetor V, que tem coordenadas 2, 2 e menos 1, tem equações simétricas. Então, como que eu faço para calcular as equações simétricas? Lembrando lá que as equações simétricas têm a fórmula P menos A sobre V, certo? Se é P menos A sobre V, quer dizer que eu tenho x menos o ponto A, que é 3, sobre o x do V, que é 2, é igual. Daí, 0, então eu tenho só o y, sobre 2, que é igual. Daí, aqui eu tenho x mais 5 sobre menos 1. Tranquilo até aí? E daí, nessas condições, é só eu resolver esse negócio todo aí. Como que eu faço para resolver? Primeiro de tudo, eu copiei o negócio errado. Aqui é um z, né, gente? Aqui é um z, vamos consertar. Aqui é um z mais 5. O restante tá tudo certo. Então, eu dou um parâmetro para essa condução de exercício aí, porque senão eu vou ter uma incógnita, eu vou ter um sistema dependente, né? Então, para x é igual a qualquer número, tá? Para x igual a 5. Então, nós temos lá, para x igual a 5, nós temos aqui o primeiro, 5 menos 3 sobre 2, que vai ser igual a 1. Então, se eu tenho esse 1 aqui, em relação a esta fração aqui, quer dizer que eu posso chegar à conclusão dessa segunda fração que y sobre 2 é igual a 1. Ou seja, y é igual a 2. Tá aqui na mão. E, consequentemente, a terceira fração agora. Z mais 5 sobre menos 1 é igual a 1 também, que foi o que a gente chegou à conclusão aqui. Então, quer dizer que z vai ser igual, o menos 1 passa para lá, então eu tenho menos 1, menos 5 dá menos 6. Isso? Então, quem que é um ponto P? Um ponto P que pertence à nossa reta R. Se eu atribuir valor de x 5, eu obtive y2 e z igual a menos 6. E tá na mão. Certo? Daí, na sequência, ainda a gente pode ver as equações reduzidas da reta. As equações reduzidas, elas vão ter como característica uma letra depois do igual. Ou seja, ela vai formar um sistema SPI, um sistema possível e indeterminado em relação às equações reduzidas. E mais uma característica é que sempre o x vai estar depois do igual, tá? Então, sempre uma equação reduzida vai ser na variável x. Então, eu tenho lá, seja a reta R definida pelo ponto A, com coordenadas 2, menos 4 e menos 3, e pelo vetor diretor 1, 2 e menos 3. Expressa pelas equações simétricas, R igual x menos 2 sobre 1 é igual a y mais 4 sobre 2 e z mais 3 sobre menos 3.
Daí, o que acontece? Eu pego essas duas primeiras sentenças e multiplico os meios pelos extremos. Então, eu vou ter y em função de x. Eu chego lá em y é igual a 2x menos 8. E as segundas aqui, também, eu vou precisar em relação a y e z, ou então, para eu deixar o x depois do igual, eu pego o x e o z. Então, nós temos lá, z é igual a menos 3x mais 3. Ou seja, essas são as caras das equações reduzidas da reta R na variável x. Então, eu sempre vou apresentar as equações reduzidas da reta na variável x, sempre da forma y é igual a mx mais n, z é igual a px mais q. E o vetor diretor vai ser quem? Se eu tenho x como uma variável dependente aqui, então isso quer dizer que a primeira coordenada sempre é 1. E a coordenada de y sempre vai ser quem está de coeficiente do x. E a coordenada de z sempre vai ser quem for a nossa coordenada do x lá em relação à equação z. Certo? Nos vemos, então, na sequência, na aula 11F. Um beijo a todos!